Bom, gente, boa noite, né? Estamos aqui dando início à live de hoje. É um momento assim de bastante alegria, né, para mim, sobretudo por estar na presença, né, de uma pessoa assim que é um amigo, né, que eu constituí aí pela universidade, né, o Luiz Manuel. E vamos aguardar o pessoal chegar, né? Vamos dando aí boa noite para a gente saber quem é que está presente. E eu vou copiar aqui o link, né, do da live para começar pelo Facebook, tá? Enquanto isso, vocês vão dando um oi aí, vão aguardando. Boa noite, gente. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Divládia, né? Tá presente aqui também. Gratidão pela presença. Vou aqui colocar no grupo dos alunos, né? E é isso. Já estamos com 6 pessoas online, né? Vamos aguardar mais um pedaço. Quem for chegando aí, gente, coloca um boa noite aí no comentário para a gente saber quem é que está presente. Vocês estão me escutando normal? Se tiver, coloca um sim. Dá um feedback aí, tá tudo normal no som? Ótimo, maravilha. Oi, Jerusa, gratidão. Muita luz no seu caminhar também. 8 pessoas, né? Vamos esperar aí pelo menos chegar até às 10 para a gente dar o início na live, né? O tema de hoje é o que é o capitalismo, né? É uma visão a partir, né, de vários autores, né? Dos filósofos Gilles Deleuze, o Félix Guattari, mas também está aberto, né, para um agenciamento para outros autores, né? O Marx, né? Boa noite, Caleb. Gratidão pela presença. Bom, gente, é, primeiro eu vou falar aqui qual é o propósito da nossa live, né? Ela é uma iniciativa da disciplina de desenvolvimento regional sustentável, meio ambiente e sustentabilidade, né, do curso de economia da URCA, né? Disciplina essa que eu sou professor, tá? Mas também é uma iniciativa do Conversações Espinosanas, né, que é um movimento de filosofia nômade, eu vou intitular assim, né, que o Luiz, ele promove aqui junto ao povo no Cariri, né, nos quintais, nos sítios, né, nas casas. Então é uma filosofia em contato com o povo, né, feita em contato com o povo, mas também é uma iniciativa do projeto de extensão, né, que o Luiz coordena, né, Geofilosofia, né, o projeto em extensão Geofilosofia na escola Amália Xavier, né. Também aqui eu vou ressaltar a parceria que ele tem com o Expedito, né, um amigo nosso que a gente tem em comum, mas também eu vou considerar que é uma intervenção, né, aos moldes do que está escrito num texto bastante belo da Sueli Ronick, que é Despachos no Museu e sabe-se lá o que vai acontecer. Então, eu imagino que essa é uma oportunidade de a gente fazer uma intervenção, né, para que a gente possa desbloquear, né, aquilo que está bloqueado, para que os nossos fluxos, né, de conhecimento, as ideias, elas possam disparar. Então, trata-se de uma intervenção cartográfica. E sabe-se lá o que é que vai acontecer a partir dessa live, né? Imagino que ela vai produzir outras lives, né, outras oportunidades para a gente. Talvez possa ser um conector, né, para que vocês possam mergulhar na filosofia do Gilles Deleuze, do Guattari, né, do Spinoza. Quem sabe a gente até formar aí grupos de estudo e dar continuidade, né, a esse movimento que se inicia hoje. O meu papel aqui, gente, é mais de um mediador, de um conector entre vocês e o Luiz Manuel, tá bem? Então a fala ele fica mais a cargo do próprio Luiz, né? Então eu quero agradecer, né, a, o aceite do Luiz Manuel, né? Aceitou de maneira imediata o meu convite, né? Considero ele um amigo, né, das conversações. E também eu quero agradecer a todo mundo que está presente, né? O Pablo, boa noite, Pablo. O Edinaldo, né?
a Brenda, né, alunos da disciplina em Meio Ambiente e Sustentabilidade, nosso amigo Expedito também aqui está presente, né, Giovana, Caleb, Divládia, Maria das Dores, Jerusa, tá? Então é isso, gente. Vou abrir agora um espaço, né, para o Luiz Manuel iniciar uma apresentação, né, sobre ele, também sobre os autores, né, uma fala aí bastante espontânea. E é isso. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa estarmos aqui fazendo esse encontro. Eu espero que seja reverberado, replicado em vários outros encontros, não só entre nós aqui, mas que vocês possam, entre vocês, também fazerem as suas conversações para esse movimento de produção de novas intensidades de diálogos, de conversações sobre esse modo de vida que nós enfrentamos e que nós não aceitamos e queremos produzir rupturas, como esta live que nós estamos fazendo aqui. E é uma ruptura com todo esse modo de nos impor uma determinada e única maneira de pensar, ou nem de pensar, mas de aceitar o que é colocado para nós. Então, assim, eu agradeço imensamente a todos aqui que estão presentes, e eu gostaria de falar que os autores que nós vamos tratar aqui para estudar o capitalismo, na perspectiva deles, esses dois autores, Deleuze e Guattari, eles tiveram um encontro, e esse encontro foi proporcionado por um amigo em comum. Então, nós aqui estamos fazendo, mais ou menos, repetindo um acontecimento de modo diferente, como esse encontro de Deleuze e Guattari, porque muitos de vocês eu nunca vi, né? E, de certo modo, vocês também nunca me viram, né? Mas temos um amigo comum, que é o Yuri Araújo, que está promovendo esse encontro na disciplina aí do curso de Economia da UFCA, que envolve as questões do capitalismo, do desenvolvimento regional, enfim, das críticas a todo esse processo que nós vemos de descaso para com a natureza, o meio ambiente e o nosso modo de vida, em relação a esse meio ambiente que nós não cuidamos. Mas Deleuze e Guattari, quando eles se encontraram, segundo o Guattari, foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista em relação aos temas que eles estavam tratando, que eles já vinham cuidando, né? Então eu espero que esse encontro também ele seja uma continuação de um amor à primeira vista em relação aos temas que nós vamos tratar aqui, né? Então, o nosso modo aqui de acontecer, Isso. o que ele vai dizer. Então, a partir disso, né, já vou fazer o gancho para a gente iniciar o tema, né, Luiz? Que é o capitalismo afinal. E o Luiz, né, com as ideias dele, a gente montou aqui um plano de voo, vou chamar assim, tá, Luiz? Né? Sim. No qual o Luiz, ele afirma, né, e ele pensa que para que a gente precisa passar pelo capitalismo tocando em certos temas, né, que são muito importantes para o desenvolvimento do que é o capitalismo. E então tem alguns conceitos, né, que são necessários quanto a isso, né, Luiz? Que seria o de máquina, né, as questões da materialidade, do desejo e do afeto, né? Então eu vou deixar aí aberto para tu já dar início à tua fala sobre por que é que essa questão das máquinas, né, é necessário para a gente compreender aí o que é esse capitalismo, né? Então, assim, eu vou pontuando de modo bem lento e com certo cuidado para poder entrar nessas questões que o Yuri elencou, esses tópicos que o Yuri elencou. Deleuze e Guattari, eles procuram estudar o capitalismo, falar do capitalismo, como um sócios, termo que eles utilizam, sócios, onde os fluxos escorrem, onde os fluxos passam
por esses sócios as mais diversas modalidades de fluxo. Então, eu vou me pautar aqui em dizer a vocês que nós, quando estudamos o Deleuze e Guattari, quando nós ouvimos falar do Deleuze e Guattari, essas questões do livro que eles tratam sobre o capitalismo, o Anti-Édipo, nós sempre fazemos uma relação com a esquizoanálise. Existem muitos pensadores, na atualidade, falando sobre esquizoanálise. A nossa questão aqui é a filosofia política. Então, Deleuze e Guattari, eles fazem uma filosofia política contemporânea, pensando através do capitalismo e no capitalismo, onde eles vão utilizar o conceito de fluxos. O conceito básico para eles pensarem uma filosofia política contemporânea é o conceito de fluxo. E vocês vejam como é que é importante esse encontro para a turma de economia e a turma de filosofia, enfim, para todos nós. Porque eles estão sustentando num conceito de fluxo a partir do estudo de John Maynard Keynes sobre fluxos históricos. E eles pegam na aula de 14 de 12 de 1971, que o Deleuze deu, ele sublinha um autor que fez um estudo também do Maynard Keynes, do Keynes, que nós conhecemos, e vocês muito mais ainda, né, sobre a questão de fluxos e estoque. Né? E esse autor é Didier Antier, né, um francês, né, que fez um estudo cujo título é Fluxo e Estoque. Né? O Didier Antier, ele vai dizer que a relação entre fluxos e polos, né, diz respeito a um sistema de contabilização dos fluxos. Né? Então, esse sistema contábil é um sistema que vai valorar ou vai dar valor aos fluxos. E o termo valor, ele vem de um termo grego que é axion, quer dizer valor, quer dizer valorizar. E o termo axioma é aquilo que tem um valor para algo, para uma mercadoria e para o fluxo. Por isso, no capitalismo, existe um sistema contábil que produz valor em cima dos fluxos. Esse sistema chama-se axiomatização. Os fluxos são axiomatizados. Qual é a diferença do capitalismo para outras modalidades de sócios, onde os fluxos passam? Qual é a diferença? É que nesses sistemas não existe axiomatização, existe a codificação e a sobrecodificação. Então, assim, quando Deleuze e Guattari eles estudam o campo social do capitalismo, esses sócios, onde os fluxos escorrem, eles estão mostrando que existe um sistema de axiomatização, de valorização, de quantificação dos fluxos a partir daquilo que é gerado através de um sistema produtivo. Né? Nas outras formações sociais, eles mostram que, por exemplo, se você pegar uma sociedade primitiva, existe uma economia doméstica lá, mas lá os fluxos são codificados. A partir de instauração de uma outra formação social, que, de um certo modo, vem e captura, se sobrepõe uma sociedade primitiva, uma máquina que já não é mais uma máquina de codificar os fluxos, mas sim de sobrecodificar, ou seja, submeter aquele processo de codificação dos fluxos e gerar um outro tipo de formação social, que é uma formação que eles chamam de bárbara ou despótica. Então, a questão com a economia, eu acho que ela fica mais ou menos um pouco situada melhor quando nós vamos estudar o capitalismo a partir de Deleuze e Guattari, onde eles fazem uma filosofia política a partir de um conceito de sócios, mas esse conceito de sócios ele é um conceito que implica a percepção de que fluxos estão passando por essas formações sociais. E eles dizem, o grande pesadelo de toda formação social, seja ela a civilizada, onde já o capitalismo, seja a bárbara, onde existe o despotismo, o déspota, e a primitiva, onde existe uma economia doméstica,
O grande pesadelo dessas sociedades é nada mais, nada menos do que o escorrer desenfreado e descodificado dos fluxos. O que aconteceu na história da humanidade, na história do capitalismo? Nós hoje presentificamos, experimentamos a descodificação dos fluxos. O capitalismo ele é um sistema onde os fluxos são descodificados e, ao mesmo tempo, são axiomatizados. E o grande terror do capitalismo é justamente esses fluxos estão escorrendo para o deserto, para um buraco negro, para nós não sabemos onde. Ponto. Só uma questão, Luiz, fazer uma abertura, né, aqui. Teve aqui o Guilherme, né, ele disse assim, pelo visto requer conhecimento de filosofia de alguns termos dessa ciência. O fluxo, pessoal, que o Luiz fala, é um movimento, né? Por exemplo, se a gente tem uma quantidade de pessoas desempregadas, isso é um fluxo de trabalhadores, né, que estão ali dispostos a vender a sua força de trabalho, né? Se a gente tem, por exemplo, uma circulação de moeda, isso também é um fluxo, né? Se a gente tem a venda de propriedades, né, privadas, isso é um outro fluxo, entende? Então, digamos que são essas variáveis, né, que caracterizam aí, em parte, o capitalismo em movimento, ou seja, em fluxo. Então, o que é que o Luiz está querendo dizer? Que essas variáveis, né, no capitalismo, elas se desterritorializam, ou seja, elas são liberadas, né? E a partir dessa liberação dessas forças, desses fluxos dentro do capitalismo, o capitalismo axiomatiza ela. Aí, o que é que ele quer dizer com axiomatizar? Né? É fazer com que esses fluxos, eles sempre sejam colocados dentro do mercado. Então, eles precisam circular dentro do mercado, né? Dentro da lógica do capitalismo, né? Então, esse é o processo, né? Então, são esses termos, né? Aí eu fiz essa abertura, Luiz, só para citar algumas variáveis para ficar mais claro para eles, tá? Então, sim, ótimo. prossegue aí. O processo é esse entrelaçamento, essa conexão. Então, nós estamos fazendo alguma coisa muito solta e aqui nós estamos aprendendo em conjunto. Né? O termo agenciar-se, agenciamento, é importante para todos nós. Aqui não é um especialista, não sou um especialista em absolutamente nada. Houve uma questão sobre filosofia. Nós dissemos que a filosofia política, porque você tem uma filosofia que, grosso modo, nós podemos falar uma filosofia que ela vai procurar, no início, conhecer as coisas, evitando o máximo de ilusões que vêm pelos sentidos, evitar os erros, evitar o falso e procurar aquilo que é mais real, aquilo que é mais verdadeiro. Mas, de um outro lado, você tem uma outra concepção de estudos filosóficos, você preocupar com a formação social. Como é que um campo de indivíduos eles geram um campo coletivo? Uma multiplicidade de indivíduos gera um campo social, a formação do Estado, a formação da cidade. Então, existem pensadores na modernidade que eles vão dizer o que funda uma sociedade é o contrato entre os indivíduos. O Deleuze e o Guattari vão fazer uma filosofia política onde a questão não é somente você pensar o contrato, a passagem de uma concessão de direitos, de proteção à sua própria existência para um soberano. A questão da soberania aparecendo através do contrato. Eles vão pensar como toda e qualquer sociedade, qualquer formação, ela consiste na codificação dos frutos. Né? Então, é importante uma live como essa, que nós vamos falando de um modo lento e disperso, aleatório, mas que nós vamos procurar tratar dessas questões para justamente fazer um chamamento para que nós possamos levar adiante. Aí, o que eu quero considerar primeiramente aqui é que muitos tópicos que nós vamos abordar, esses tópicos e digamos assim, esse desdobramento com muito mais ênfase e consistência, nós podemos encontrar no canal Conversações Filosóficas, que é um canal, que é um agenciamento, onde nós temos quase 100 vídeos, já temos quase 1000 inscrições, vocês vão se inscrever também.
é um canal de um irmão, de um amigo nosso, que é o Caio Souto, que nós sempre estamos... Eu sou um fã do canal e assíduo do canal, já ganhei até prêmio do YouTube por assistir todos os vídeos. Então, vocês vão encontrar a Larissa Drigo, que é nossa amiga, nossa colega, ela falando de Guattari, Deleuze, com mais ênfase em alguns pontos. Você vai encontrar o nosso querido Rodrigo Guéron tratando do capitalismo numa perspectiva marxiana. Você vai encontrar Jorge Vasconcelos tratando dessa questão, também com muita potência e muita eloquência. Você vai encontrar Leonardo Lima tratando de... Nosso amigo Leonardo Lima tratando de necropolítica do capital. Nós vamos encontrar o Expedito Saraiva falando de como é que um professor do ensino médio, professor de história, ele pensa o capitalismo, ele sente o capitalismo, e como é que ele pensa essa questão econômica, política e social através do sindicato, do sindicalismo. Então, são questões reais e vivas que nós estamos tratando aqui. Eu considero que a concepção de Deleuze e Guattari ela é uma concepção marxiana, ela leva, sim, um andamento, uma levada, um ritmo de Marx. Mas eles não estão repetindo tudo aquilo que nós já ouvimos Marx falar. Se nós pegarmos os fragmentos sobre as máquinas do Grundrisse, o Marx vai falar da relação do tempo de trabalho no capitalismo, com o advento das máquinas, como é que o valor do trabalho, né, aquele trabalho vivo que foi objetivado, como é que ele vai perder o seu valor quando as máquinas começarem a atuar dentro do capital. Porque o capitalismo, como dono dos meios de produção, ele vai dar um valor à sua mercadoria muito maior devido à quantidade de máquinas que ele possui e a energia que ele possui para movimentar as máquinas, em detrimento do valor daquele que opera as máquinas. Sabendo-se que o capitalismo, segundo Deleuze e Guattari, ele aparece quando se dá a conjugação de um fluxo de trabalhadores, um trabalho abstrato, um trabalho não qualificado ainda, com um fluxo de dinheiro também ainda não qualificado. Mas como é que o acúmulo de riquezas, o acúmulo de dinheiro aparece dentro do capitalismo a ponto de conjugar-se com um fluxo de trabalho abstrato e gerar esse sistema econômico, político e social que nós nos encontramos. E aí, eu estava conversando com o Yuri, nós temos que pensar o capitalismo não somente como uma classe social, mas também como uma categoria espiritual, inicialmente espiritual. E aí, eu quero falar a respeito disso, pontuando o que o Deleuze fala nessa aula de 14 de 12 de 71, a partir da noção de fluxo histórico. O Marx, diz o Deleuze, ele fez um enunciado muito importante. O que ele diz? Olha, quando eu vou pensar em economia, vou pensar Davi Ricardo e Adam Smith, eu penso da seguinte maneira, né, a partir daquilo que Marx coloca para nós. Né? Lutero, ele fez uma relação, o Martim Lutero, uma mutação, uma nova relação entre o homem e a religião. Porque ele, ao invés de conectar a religiosidade com um objeto situado de modo transcendente ou fora do homem, né, ele não se perguntou pela existência ou não existência de Deus, mas ele perguntou como eu posso, através da minha fé, produzir e gerar um outro campo de riqueza a partir da religiosidade. Então, aqui passa-se da objetividade para a subjetividade, para um aspecto subjetivo, para um aspecto individual e subjetivo. Do mesmo modo, né, o Adam Smith e o Ricardo, eles passaram a fazer uma análise da riqueza, que mais tarde vai dar uma economia política, né, estudar como é que o homem pode se relacionar com a riqueza, não a partir de uma relação com a territorialidade, ou seja, com um campo muito vasto de território,
como os antigos senhores feudais, como os antigos nobres, o antigo regime. Mas como é que ele pode gerar riqueza a partir do seu próprio processo de condução subjetiva desses processos em meio àquilo que o homem faz nas suas ações com o mundo, o meio material. Né? E o homem ele sempre teve que gerar o quê? Técnicas, tecnologias, ferramentas, e a partir de determinado momento surgiram as máquinas. As máquinas, então, elas vão entrar numa nova relação com esse aspecto subjetivo. Então, isso seria o campo da economia, ou economia política, da análise da riqueza, que passam a se situar num processo outro, que já não é mais aquele da relação com o objeto transcendente, e sim com aquilo que é propriamente a atividade de produzir subjetiva. O Deleuze, nessa aula, ele vai também dizer que Freud fez a mesma operação em relação ao nosso modo de estar no mundo e a nossa atividade de desejar. O que seria essa nova maneira que Freud pensa? Olha, a loucura também não está mais voltada para uma grande objetividade. O louco não é mais aquele que se diz ser rei, se diz ser um déspota, ou se diz ser Deus encarnado, mas é aquele que traz processos de desejar de modo individual, de modo subjetivo, diante daquele meio novo que está surgindo, aquele campo social que está surgindo. Então, para que nós possamos entender o que o Deleuze e o Guattari vem falando nas suas análises, é preciso entender que a economia ela não é somente uma economia política que diz respeito à atividade de produzir subjetiva, ainda desqualificada, um fluxo de trabalho desqualificado, que não tem ainda uma marcação de território, né? E aquilo que o Freud vai falar como uma atividade de desejar, um desejo abstrato, um trabalho abstrato. Então, Deleuze e Guattari vão fazer uma conjugação entre uma economia política a partir de uma atividade produtiva de modo subjetivo, a atividade de produzir subjetiva, produzir trabalho e gerar economia, gerar riquezas, e a atividade de desejar produtiva. Então você tem a conjugação entre economia política e economia libidinal. Porque o que vai acontecer é que, para Marx, o que move a economia política, o que move as máquinas, é justamente a necessidade que o homem tem de manter-se no mundo, de alimentar-se, de gerar, digamos assim, proventos, de conseguir saciar a sua fome, a sua sede, se alimentar, e estar no campo social. O Freud, ele vai nessa perspectiva, mas ele mostra, olha, o homem, além de ter a necessidade, essa necessidade de se alimentar, a partir do momento que ele começa a sentir, desde o momento que ele aparece no mundo, e que ele vai ser um lactante, ele vai querer saciar a sua fome, querer saciar a sua sede. Então ele chora, ele grita, né? A criança, o perverso polimorfo, como diz o Freud, mas aí ele não vai ter somente a experimentação de saciar uma necessidade. Quando ele entrar em contato com zonas de sensibilidade, de irritantes, que são irritáveis, que são sensíveis, né? Uma certa irritação nas mucosas, a criança, o bebê não a criança, mas ele vai experimentar um acréscimo nesse processo de saciar sua necessidade. Ele vai ter zonas erógenas que vai provocar nele sempre uma sensação estranha e nova, e ele chama isso de desejo. Então, a libido ela é provocada num encontro entre corpos, né? E essa variação vai fazer com que a sociedade ela seja movida não somente pela necessidade, segundo uma perspectiva marxiana,
mas a perspectiva freudiana vai dizer que sim, a necessidade acrescida do desejo. Então, o desejo deriva da necessidade. E para Deleuze e Guattari, a sociedade ela não funciona impulsionada nem pelo desejo, não só pela necessidade e o desejo derivado da necessidade, mas sim só há o desejo do social. Então, eu faço essa marcação aqui, que para eles o desejo não deriva da necessidade, o desejo ele é o próprio fluxo, né, que passa por todas as sociedades. Para marcar, para depois nós podemos fazer um desdobramento em outros encontros, e o Yuri também fazer com vocês ou outros colegas, e chamar a atenção de vocês para esse problema. Né? É um problema da libido, um problema da economia libidinal e um problema da economia política. Então, Marx e Freud se agenciam aqui, se entrelaçam na perspectiva de Deleuze e Guattari. Mas já que nós estamos falando de máquinas, o que seria a máquina? A máquina, ela vem de um termo grego, né, chamado mekané, quer dizer astúcia, engano, onde os homens eles procuram conter, vejam só, a physis. O que é physis? A physis em grego é a natureza, é o fluxo da natureza. Não somente uma planta que ela é gerada a partir de uma semente, ela se transforma quando ela é plantada num determinado solo, mas todos os fluxos da natureza, as tempestades, as águas, os maremotos, a mutação das nuvens, a chuva, todos os acontecimentos que nos envolvem. Toda essa ambiência que é independente do homem, é inumana. Então, o homem ele cria máquinas, artifícios, técnicas para gerar o quê? Um desvio da natureza, desviar a natureza. Então, se você tem alavanca, se você tem o quê? Você tem um outro tipo de máquina simples, você tem a rosca, o rosqueamento. Até a palavra parafuso, quer dizer, parafísis, aquilo que é além da física, é metafísis, né? Aquilo que vai além da física, engana, que faz uma torção ou um desvio da natureza. Mas até então, essas máquinas, quando elas apareceram, essas tecnologias, essas máquinas, elas ainda não eram movimentadas, elas não tinham um movimento em conexão com os fluxos que nós vivemos agora, os fluxos de eletricidade, os fluxos de petróleo, os fluxos de combustíveis. Nós tínhamos máquinas que eram movidas através da ação humana. Então, as máquinas de potência são aquelas máquinas que vão substituir, por exemplo, um homem para ele levantar, por exemplo, uma alavanca, uma roldana, por exemplo, para ele levantar um peso. O peso ele é natural, é a força da gravidade, é a força gravitacional. Então, ele, com a sua própria força, ele gera mecanismos contra a natura, contra a natureza. A tecnologia ela é sempre contra a natura. Ela pega elementos materiais da natureza, mas ela gera máquinas que são mecanismos que fazem com que essa máquina ela desvie as forças da natureza. Ou seja, como se fosse um argumento mais fraco vencendo um argumento mais forte. Né? Então, assim, o que vai acontecer no capitalismo? O que vai acontecer é que essas máquinas elas passam a ser conectadas, as máquinas de potência, elas começam a ser conectadas com fluxos de energias que estão potencialmente na natureza, como o calor, a eletricidade, como a fissão nuclear. Então, quando essas máquinas elas começam a ser conectadas com os fluxos da natureza, o capitalismo sofre uma outra mutação. Então, essas máquinas, o que elas fazem? Elas se conectam com os fluxos e também cortam os fluxos. Então, o Marx ele vai analisar, estudar o capitalismo a partir desse processo. Porque quem gera justamente o movimento das máquinas, quem gera os movimentos das máquinas? São os fluxos conectados às máquinas. A eletricidade, o motor a diesel, a gasolina, a vapor, as locomotivas são geradas, mas elas são movimentadas a vapor, as caldeiras, né?
Mas quem é que regula esse movimento? São os operadores, são os trabalhadores. E esse trabalho ele já sofreu uma mutação, ele já não é mais o trabalho artesanal, daquele homem que trabalha sobre a matéria, ele já não é mais o ferreiro, aquele que deu a liga aos minerais. O metal, quer dizer, é uma liga dos minerais. Então, o ferreiro ele tem um tipo de trabalho que não é o mesmo trabalho do operador de máquinas, do capitalismo, da Revolução Industrial e do capitalismo atual. E o capitalismo atual é o capitalismo das máquinas inteligentes. Sempre tem alguém operando a máquina. Agora, para operar a máquina ela tem que funcionar numa continuidade. A máquina técnica ela tem que funcionar numa continuidade. Mas, seguindo essa conexão do Freud e do Marx, quem está operando a máquina é uma máquina que ela é impulsionada não somente por necessidade, mas sim pela libido, pelo desejo. E o Guattari e o Deleuze chamam-se de máquina desejante. Então, a máquina técnica, ela funciona num ordenamento, num contínuo que não pode ter falhas. E a máquina desejante, ela funciona desarranjada, por rupturas. Portanto, ela tem neuroses, ela tem psicose, ela tem angústia, ela tem depressão. E o Freud seria o quê? O Freud seria aquele operador que mantém as máquinas desejantes, faz a manutenção das máquinas desejantes e reterritorializa essas máquinas que saem dos fluxos do capital e reterritorializa na família. Então, a crítica a Freud é justamente uma crítica que Deleuze e Guattari fazem de um modo muito bacana, porque a psicanálise ela é tão própria e imanente ao capitalismo quanto o próprio mercado. Por quê? Porque dentro do capitalismo vão aparecer aqueles fluxos que não se codificam, são os fluxos decodificados. E a psicose é justamente isso. Os neuróticos, para Deleuze e Guattari, eles ainda podem sofrer uma manutenção no consultório do psicanalista ou do psicólogo, ou do psicanalista, sobretudo, e voltar a se reterritorializar nos sócios capitalistas, no fluxo, para manter a produção. Mas os psicóticos não, os psicóticos eles saem para um outro processo. Por isso que o Deleuze e o Guattari dizem que Freud ele dava muito mais atenção aos neuróticos do que aos psicóticos. Acho que o Uri pode colocar alguma coisa nesse sentido para pontuar, ver se está indo bem. Você acha que está indo bem, que dá para continuar? Tá, não tem áudio. Tá sem áudio. Agora voltou, né? É um aspecto bem interessante, né? Essa relação do capitalismo com o desejo, né? Então, o capitalismo ele lida com a liberação de fluxos, né? Então, vamos pensar, por exemplo, um país subdesenvolvido no qual é preciso o capitalismo se expandir e extrair mais valor, né? De determinados fluxos. Então, inicialmente é preciso desarranjar, né, os códigos que estão ali, né, os hábitos, os valores, para que haja uma liberação de fluxos, de desejos, de vontades, né? Mas a relação do capitalismo com essa liberação é de axiomatizar lá o mercado, ou seja, tirar um proveito desse fluxo, extrair um mais valor desse fluxo, né, para que a máquina capitalista ela continue a funcionar. Então, nesse sentido, né, colocando a questão do desejo, né, relativo ao capitalismo, a gente percebe o seguinte, que a relação do desejo com o capitalismo é tornar o nosso desejo impotente, né? Então, tirar as intensidades desse processo desejante. E esse processo desejante, ele precisa funcionar para o mercado, né, para o capital, e não para a sua própria vida, né? Por quê? Porque se esses desejos eles funcionarem para as nossas próprias intensidades, para a nossa própria vida, para a nossa própria expansão, isso pode culminar, por exemplo, na formação de uma outra formação social. Então, aí é uma relação de contradição, né? O capitalismo, ele depende daquilo que pode destruí-lo. Então, ele depende desses fluxos, né, desejantes, mas se esses fluxos desejantes eles não forem impedidos, eles não forem controlados, né, e utilizados para o próprio capital, isso pode destruí-lo, né? Então,
há essa relação muito interessante, né, com o capitalismo relativo ao desejo. E no pensamento do Deleuze e do Guattari, ele vai fazer, inclusive, algumas oposições dentro do sistema, né? Ele diz o seguinte, que existem aqueles que estão sujeitados, né, que estão a serviço do próprio capital, e existem aqueles que estão agindo fora, né, dessa sujeição. Aqueles que estão agindo dentro dessa sujeição, ele chama dos capitalistas e dos trabalhadores também, né? Aqueles trabalhadores que são axiomatizados, né? Aqueles que, por exemplo, freiam uma greve a partir de uma axiomatização de aumento salarial, né? Aqueles que freiam um determinado fluxo, né, de desemprego, que pode culminar numa revolução, por exemplo, né, desejante, pela obtenção de um emprego, né? Então ele coloca a oposição real dentro do capitalismo, não entre o capitalista e o trabalhador, mas entre o capitalista barra trabalhador e o que ele chama de esquizo, né? Sim, Esse sim, esquizo seria esse sujeito que ele agiria muito dentro de um funcionamento psicótico, né? No qual ele desfaz, ele desarranja os modos de viver, né? Tudo aquilo que está cristalizado, e ele trabalha esse desejo para ele mesmo, liberando intensidades, né? Produzindo novas maneiras afetivas, novas maneiras de viver, novas expressões, né? Então, uma questão que é muito interessante é pensar a respeito disso, né? Como é que a gente pode se apropriar desse desejo, fazê-lo funcionar em favor próprio, né? Ou seja, é o grande viver entre o capitalismo, né? E penso eu que é mais ou menos essa ideia que o Luiz ele está colocando. sim. Muito interessante o que o Yuri falou, essas pontuações, essas conexões, né? Sempre repito, esse exercício que nós estamos fazendo aqui. Mas eu queria, dentro dessa questão da subjetivação, né, da subjetivação mesmo, porque agora nós não estamos falando mais de uma questão solta, como nós começamos, mas um delineamento, um sublinhar de como agora toda a produtividade desse sistema se dá a partir de uma atividade de produzir subjetiva e de uma atividade de desejar subjetiva. Mas como é aquela categoria espiritual que eu tinha colocado no início? Se você pegar a ética protestante, o espírito do capitalismo do Max Weber, e o que ele gerou, os ecos dessa ética protestante, se você pegar o Benjamin Franklin no século XVIII, ele vai dizer o seguinte, ele vai traçar alguns enunciados, olha só, alguns axiomas, olha a valorização que ele vai fazer. Lembra que o tempo é dinheiro, e crédito também é dinheiro. O dinheiro é fecundo e produtivo pela sua própria natureza. Lembra que quem paga com pontualidade é dono da bolsa de todos. Benjamin Franklin, né? Se tu vês um homem hábil e bem-sucedido na sua profissão, é sinal que ele já pode se apresentar diante do rei. Olha aqui o sobrecódigo dos frutos, o rei que sobrecodifica. Olha aqui, a axiomatização, a valoração do dinheiro, mas a partir de uma atitude, de uma ação produtiva, mas centrada numa subjetividade. Então, quando o Guattari traz esse conceito de produção de subjetividade, nós temos que levar isso muito a sério. Porque esses estudos eles não são estudos de uma linguagem somente que é dita, porque existe uma linguagem do Guattari e do Deleuze que as pessoas repetem, e cada um repete a sua maneira, e cada um faz o que quiser. Mas é interessante que um trabalho de você mergulhar nos textos e você ir atrás dessas questões, que são questões muito sérias, que nos envolvem. Hoje você está no mundo que você tem crianças jogando, em plena pandemia, Free Fire, que é uma tela de computadorzinha no celular, e o desejo dessas crianças são voltados para isso. E onde tem o que tem nessa tela? Armamento. As crianças têm um outro tipo de comunicação, de anunciado. Deleuze e Guattari, se estivessem por aqui, eles iam falar desse sistema. É um outro tipo de fluxo
de axiomatização dos fluxos. Nós temos que pensar essas questões, porque se nós não estudarmos e não pesquisarmos essas questões, nós vamos ficar submetidos a esse delírio que existe aí. E você vê, é a ética protestante que está aqui, ó, sustentando tudo isso. E você vê esses governos, esses desgovernos atuais, todos eles são sustentados em cima desse pentecostalismo, dessa ética protestante, né, que estão falando dessas questões dos fluxos, estão sempre colocando o rei, o Deus acima do Brasil, acima de tudo, e nós aqui se ferrando. Então, se nós quisermos resistir a esse processo, não adianta falar que é só de esquerda. Você tem que dizer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que criar alguma coisa, tem que fazer processos caóticos, complexos, e descodificar os fluxos. Porque isso que o Yuri fala de tratar da sua própria vida, não é fazer da filosofia apenas uma sobrecodificação dos fluxos. Que é isso que nós fazemos. Nós atuamos como déspota. A filosofia, ela não pode ser isso. A filosofia tem que ser esse canal expressivo, que todo mundo fale, que todo mundo pode dizer alguma coisa. Né? Então, assim, o que Marx diz? A burguesia transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o cientista em seus operários assalariados. Assalariado, você passa a ter um valor. Isso é uma axiomatização. Nenhuma formação social gerou esse tipo de processo diante dos fluxos. E os fluxos se descodificam, o grande terror de qualquer sociedade. E aí o campo do desejo ele não pode deixar de ser estudado nas lutas políticas. A esquerda não pode abandonar isso. Não pode falar somente, né, de processos que são processos habituais. Nós temos que ver que tem que ter um investimento. E aí é o segundo ponto que eu queria falar. O sócios capitalista ele é uma conexão de fluxo, de conjugação de trabalho abstrato e de desejo abstrato. E gerou... o capitalismo apareceu quando o capitalismo compra esse trabalho e valora esse trabalho, dá uma axiomatização dos fluxos. Mas, por outro lado, diz o Deleuze e Guattari, todo o sócio capitalista, todo sócio capitalístico, porque ele capitaliza tudo, ele transforma tudo numa mercadoria, esse sócio, ele é um investimento de delírio inominável. Porque o desejo, antes de tudo, ele é delírio. Nós podemos até ter uma racionalidade instrumental ou crítica, mas o fundo dessa racionalidade é delírio. O fundo do espírito é delírio. E aí, um texto básico do Deleuze e Guattari, ou do Deleuze, sobretudo, que é o livro dele, Empirismo e Subjetividade, que ele escreveu quando ele tinha 23 anos, né, sobre Hume. E Hume também escreveu seus textos aos 27 anos. Né? E o Deleuze vai falar justamente que a subjetividade se constitui no dado, antes de escrever o Antiédipo. 20 anos antes, o Antiédipo de 72. A aula que eu estou sustentando aqui, a aula de 14 de 12 de 71, da natureza dos fluxos. Que está na Web Deleuze, então na Voz Deleuze, na Voix Deleuze, que vocês podem acessar pela internet, inclusive tem tradução para a língua portuguesa. É só clicar lá que vocês encontram. Porque esse campo é um campo de fluxo, campo aberto. Ninguém detém esse poder do pensamento, da potência do pensamento deleuziano e guattariano. Não tem trademark Deleuze e Guattari, não tem isso. É um campo de conexão, né? Um campo aberto. A questão... Fala. Quer colocar, Yuri? Liga o microfone, Yuri. Está sem som. Pode prosseguir, Luiz. Olha o fluxo de som, Yuri. Você está cortando os fluxos, Yuri. Estou gerando uma máquina, corta e fluxo. Connect, I cut. Não, mas eu não ia dizer nada não, Luiz. Prossiga. Então. Mas é interessante. Essa live seria uma live que todo mundo pudesse falar e colocar suas questões. Mas o empirismo de subjetividade o Deleuze o Deleuze vai dizer a subjetividade se constitui no dado. O que é o dado? São os fluxos. São os fluxos.
Nós conectamos o nosso fluxo, nós sobrecodificamos, codificamos, descodificamos, axiomatizamos o tempo todo. Ah, alguém vai falar, não, não vou não, porque aquilo ali não é legal. Olha só, nós fazemos uma axiomatização, nós valorizamos. A palavra capitalismo, né, nós não podemos esquecer, vem do termo latim caput, que quer dizer cabeça. Então, hipoteticamente, existe uma diferença de posicionamento. Né? O cabeça, o caput, né? E de caput você tem as palavras capitania, tem as palavras capital, e, infelizmente, a palavra capitão, que quando nós ouvimos essa palavra, nós temos ódio, temos que depor tudo isso aí. Né? E aí que entra a questão de uma máquina fascista, que o que a máquina fascista faz? Ela gera a liberação dos fluxos do desejo, decodifica para a morte. Para a morte. Enquanto o capitalismo, ele axiomatiza. Né? E o Deleuze e o Guattari, depois, num outro livro chamado Mil Platôs, eles vão mostrar como é que os nômades tratam o desejo. Os nômades distribuem o povo num espaço liso, não esquadrinham o território. Luiz, só interrompendo um pouquinho, tem uma pergunta aqui, né? Caleb, ele perguntou assim: é possível a conscientização da sociedade brasileira sobre as mazelas do capitalismo? Mas eu acho assim que a questão de você conscientizar é você se colocar numa posição transcendente, de você querer dar uma fórmula. O que você pode fazer conexões para afetar novos processos de desejo. Né? A questão, assim, é muito fácil nós fazermos críticas, né? Mas hoje em dia nós não estamos num processo crítico, estamos num processo clínico. A nossa condição no Brasil não é uma condição de crítica. Se não, você quiser falar de uma razão, você tem que falar de uma razão clínica, que nós estamos à beira da esquizofrenia absoluta. Né? E essa esquizofrenia é justamente gerada por esse processo subjetivo de você investir o seu desejo no dinheiro. Porque esses caras que estão pedindo para abrir aí o comércio, é porque esses caras têm essa subjetividade, essa atividade de produzir subjetivamente esse desejo subjetivo, que eles só pensam no dinheiro, porque eles foram investidos dessa maneira. Né? Como eu ia falar, a subjetividade se constitui no dado, e o dado é delírio. Por quê? Porque antes de você ter uma formação subjetiva, você tem esses fluxos gerando conexões as mais variadas. Isso gera um campo de delírio. Isso que nós estamos vivendo. Em plena pandemia, as pessoas no hospital, as pessoas morrendo no hospital, e os camaradas fazendo carreata, isso é o quê? Isso é um processo delirante, paranoico. Agora, como é que isso se sustenta? Porque tem outros delirantes, paranoicos. Né? Isso é uma questão psíquica, uma questão clínica. O Brasil vive uma questão clínica, um grande hospício tropical. Né? Nós vivemos um hospício a céu aberto, né? Nos trópicos. Até quando isso vai durar, nós não sabemos. Que você tem uma pandemia de Covid, de SARS-CoV-2, mas você tem um processo paranoico, maníaco, depressivo, que tomou conta desse meio que nós vivemos, através de máquinas inteligentes que geraram fake news e geraram um tipo de subjetividade amedrontada, sustentada nessa teologia da prosperidade, né? Que ela é nada mais que um mascaramento de um neomatusianismo. Né? Porque as forças produtivas agora, elas foram geradas, elas foram canalizadas para outros processos, são as máquinas inteligentes, as máquinas de potência, né? O capitalismo financeiro, né? Que é uma máquina de investir em dinheiro, que o capitalista aqui do Brasil, as máquinas, investe em outros lugares, e ou eles fecham as suas fábricas, ou eles transferem as suas fábricas para outros gerirem até a falência, ou não. O que é um banco? Um banco é uma máquina de produzir desejo, desejo através do dinheiro. Né? Então, nós vivemos um processo que nós temos que estudar de um modo muito sério. Né? Então, uma live como essa aqui é uma live que ela é um convite a você poder estudar essas questões. E aí um filósofo, que o Deleuze e o Guattari eles vão se apoiar, que é um filósofo que vai sair fora dessa linha psicanalítica, que o tripé, na atualidade, gerou um tripé que é Hegel,
Freud e Lacan, para estudar também esses temas, né? E o tripé de Deleuze e Guattari é Spinoza, Deleuze e Guattari. Não estou dizendo que o outro movimento seja ruim, não é. É uma outra maneira de se estudar, e que tem processos muito interessantes, muito bacanas. Mas o nosso é a partir de Spinoza, Deleuze e Guattari. É a partir de um processo materialista. É um processo materialista, é um processo de um afeto que é pura transitividade, como o Guattari, num texto dele, Ritornelos e Afetos Existenciais, ele vai fazer referências a Spinoza. Quando ele fala sobre o antiético, ele diz que o antiético, assim como Milton Platô, são livros de ética. São livros de ética, são livros para uma introdução, como diz o Foucault, uma vida não fascista. Eu não vou aqui aprofundar Spinoza, mas o Spinoza ele vai dizer o seguinte: nós vivemos ao acaso dos encontros, ao acaso de fluxos de encontros. Fluxos que promovem a nossa vida para mais potencialidades ou para menos potencialidades. Nós vivemos nessa variação. O afeto ele é uma transitividade, diz o Guattari. O afeto ele não é... O desejo ele é afeto. Por isso que o Deleuze e o Guattari vão dizer que o desejo e o social estão conectados, porque o desejo é um campo de afeto e de transitividade. Então, se nós encontramos alguma coisa, nós temos a afecção instantânea dessa coisa que nós encontramos. Como vocês estão me vendo agora, esse cartaz que nós fizemos aqui, e que nós guardamos, em cada lugar que nós passamos, nós fazemos um cartaz e deixamos ali como um afeto por ter recebido conversações spinozianas. Então, um afeto, ele é um processo não da afecção instantânea em nós, mas daquilo que varia na nossa constituição de corpo e mente. E Spinoza diz, a nossa mente é a ideia do nosso corpo. Se o nosso corpo ele sofre uma transição, a nossa mente sente essa transição, para mais ou para menos. E o que o capitalismo faz, o capitalismo hoje, esse desgoverno que faz aqui, é fazer com que nós não tenhamos transitividade. Ou se tenhamos, uma atividade cada vez mais elevada para menos potência, para medo e terror. E isso não é o processo da produção do desejo, segundo Deleuze e Guattari. O processo da produção do desejo é você criar um grupo, né, e não um indivíduo, um grupo que resista a esse processo e que produz uma vida em abundância, em alegria, em distribuição de riquezas para todos, não só para uma classe. Até quando nós vamos permitir esse estado de coisa? Então, se você constrói um campo de relacionamento econômico, pensando através do desejo do fluxo, é para você constituir, para nós constituirmos outros campos afetivos de possibilidade, de economia, de política, de ética, que possam sair desse buraco que nós estamos entrando, esse buraco negro que traga tudo. O buraco negro aqui é uma questão da física, que traz todas as energias, é um conceito físico. O nome é até feio, buraco que implica um racismo, mas é um caos, é alguma coisa que leva para nós não pensarmos, não sentirmos, não sairmos para as ruas. Que a sorte deles é que nós estamos na pandemia, porque se não tivesse pandemia, esse negócio já tinha virado outra coisa. Então, a filosofia do Deleuze e Guattari, ela vai tratar desse problema. E o desejo, para eles, é o próprio campo dos fluxos intensivos, os fluxos intensivos do desejo. O desejo não pode ser quantificado, ele é uma qualidade, uma grandeza intensiva. Isso você só faz e só sente a partir de uma experiência imanente da sua própria vida. Então, se você nasceu para o mercado e acha que você nasceu, tem um desígnio, uma finalidade para o mercado, o problema é seu. Nós nascemos para fazer conexões, agenciamento, para quebrar esse processo que está em cima de nós. E isso é um processo revolucionário. Inclusive, a gente pode chamar isso de vir revolucionário, né, Luiz? E inclusive, esses impedimentos de produzir essas conexões, essa alegria, essa abundância, né, que você falou, que gera uma impotência dentro da gente, né? Ou seja, o capitalismo ele gera um impedimento da gente produzir isso, e isso é que faz com que a gente se volte para uma falta interior, né? Para desejar um reconhecimento, desejar os poderes, né? E é dessa forma que um fascista dentro de nós ele é produzido, né? Então, o que a gente fala aqui é de uma revolução
que ela não consiste em tomar o poder, né? Mas é um manter-se em fuga. Fuga aqui como encontrar saídas, né? Criar modos de existência, né? Então, liberar fluxos de desejo, conectar esses fluxos de desejo para criar novos modos de existência, né? Então, é assim que talvez a gente pense que a gente produz, de fato, uma revolução, né? Uma mudança. Contudo, isso também tem os seus perigos, né? Porque o capitalismo, ele além de liberar esses fluxos, né? Ele também tem um polo despótico. Então, ele tem uma linha de destruição. Então, quando ele começa a perceber que nós estamos liberando fluxos, né? Estamos constituindo outras maneiras, outros modos, outras falas, uma outra existência, ele aciona o modo despótico dele para destruir a gente, que é o que eu acho que a gente está vivendo hoje, né? Nesse governo que está posto aí. Então, é um governo que se voltou para uma, uma destruição dessas intensidades, né? Sim, mas aí quando nós falamos aqui dessas relações entre desejo e trabalho, falamos de uma economia política, uma economia libidinal, nós não podemos esquecer do trabalho do nosso querido Rodrigo Guéron, que trata dessas questões muito bem, que tem uma live aí, o Jorge Vasconcelos, essa Dias está escrevendo um texto maravilhoso sobre isso, eles têm muito a dizer. A nossa querida Larissa Drigo, no canal Conversações Filosóficas, nós encontramos muitas questões de outros pensadores tratando, né? E o Rodrigo Guéron e o Jorge Vasconcelos, eles trataram dessa questão na live deles, e o Rodrigo Guéron, ele colocou muito a posição do Reich. Então, o Reich ele propiciou ao Deleuze e Guattari esse trabalho também, porque ele foi o primeiro a juntar essa questão de Marx e de Freud, de fazer essa relação da economia sexual, da economia libidinal. Eles foram o primeiro a tratar disso. Só que ele tratou o desejo voltado, como a Larissa Drigo vai mostrar para a gente, relacionado somente à questão do indivíduo e a sexualidade, e o Wunsch, a palavra Wunsch em alemão, o desejo em Freud como sendo um fantasma, ou a falta, como você falou, do Lacan, do Hegel, mas o que eles estão colocando é o desejo a partir da conexão de grupos não grupos assujeitados, mas grupos sujeitos, a revolução molecular, um campo de desejo. Porque quando você está dando uma live, mesmo com todas as críticas, nós estamos olhando aqui, ó, essa máquina inteligente, o layout da máquina, esses textos que eu estou trabalhando aqui, tudo isso aqui passa desejo, passa desejo. Né? Tem um quadro muito interessante de uma mulher com um marido, assim, o cambista e sua mulher. É um quadro muito interessante, você encontra aí na internet. Eles ali, ó, tem um fluxo de moedas ali, ó. A pintura, a arte, o que passa naquele entre, ele passa desejo neles, passa desejo a todo momento, desejo pelas moedas sendo cunhadas. Então, naquela época, as moedas eram feitas através de processos artesanais, manuais. Agora você tem fábricas, tem a Casa da Moeda, tem fábricas de moeda, e não tem nem mais moeda, você tem células, e daqui a pouco você não vai ter mais células, você vai ter o quê? Dinheiro digital, como esse território digital, como diz o Caio, que nós estamos desterritorializando, né? Caio Souto, grande pensador de conversações filosóficas. Né? Então, nós aprendemos com isso. Agora, se nós ficamos somente numa questão partidária, não tivermos uma autonomia de fazer com que a sociedade pense, desculpe, e nós ficamos só presos a um certo despotismo de sobrecodificação dos fluxos de desejo na questão partidária, seja ela qual for, no nosso caso são as progressistas, mas os conservadorismos e as direitas, extremas direitas, estão fazendo uso dessas marcas para capturar o desejo. Em geral, o quê? O fascismo. E a grandeza de Reich é que o Reich diz, o fascismo ele está em todos nós, está inoculado em todos nós. E como diz o Rodrigo Guéron, podemos falar em neofascismo? Que neo é esse? O fascismo, como diz o Reich, sempre teve presente, está inoculado em todos nós. É um vírus. Então você tem dois vírus aí que nós estamos lutando, é o vírus do fascismo
e o vírus da pandemia. Mas eu creio que o fascismo é muito pior do que a pandemia. E a pandemia, sim, muita gente morreu, mas morreu porque os fascistas eles não cuidaram. Porque o fascista e o nazista eles liberam o desejo para a morte. Eu acho que deu para a gente conversar um pouco e conectar cada vez mais aí com nossos canais, com nossos colegas, conversações filosóficas, o desejo ele entrar nessa produção revolucionária através desses canais digitais. Nós vamos ter o webinário. Aqui tem o meu amigo Ismael Lima, né? Eu queria mandar um abraço para ele, para o Expedito, para as bolsistas do nosso projeto. Nós temos o projeto PIBIC, Geofilosofia e Convivência Semiárida, uma escola fundamental, de ensino fundamental Amália Xavier. Temos 2 bolsistas, Felipe Gomes e Chayane Brito, no ensino médio. Temos 2 bolsas que nós conseguimos por esse estudo. Nós temos a bolsista de PIBIC no ensino superior, Aline Moura, que trabalha o Tratado Teológico Político, a questão da liberdade de Spinoza. Nós temos a bolsista Bruna Souza, que trabalha no projeto integrado de ensino e extensão, Filosofia da Diferença, Deficiência e Acessibilidade, a partir de Deleuze, Guattari e Spinoza. Nós temos o bolsista Carlos Daniel Ponte, do projeto PID, Introdução à Docência, Filosofia da Diferença, História da Filosofia. Então, o nosso processo é articulado. Nós estamos na escola, nós estamos na universidade, estamos aqui na sociedade, os sócios. São fluxos que nós estamos produzindo. Nós estamos nunca trabalhando tanto nessa pandemia. Eu não durmo poucas horas, vendo as lives, estudando, escrevendo, para ouvir essas baboseiras o tempo todo. O tempo todo você só vê notícias ruins, só morte. Até quando? Isso é uma vergonha. O que nós estamos passando é uma vergonha para o mundo. As instituições que são para ampliar o desejo, são produções de desejo, isso é uma vergonha. Nós temos que acabar com isso. O Aristóteles diz, é preciso parar essa ananquê, é preciso parar com essa ignorância que nós estamos submetidos. Um país como esse, como diz o Guattari, o Brasil não é o Brasil é um grande mercado, como dizem os grandes economistas, são fluxos que estão passando. O Brasil é um grande acelerador de partículas, ciclotron. Tivemos Tom Jobim, nós temos a Estação Primeira de Mangueira, nós temos Marielle Franco. Leia o texto dela aí, o Brasil, sobre a UPP, né? É uma pensadora. Nós temos que estudar a Carolina de Jesus, vamos ter uma live, Josué de Castro. O que é isso? O que é isso? É uma vergonha. É uma vergonha para as instituições, uma vergonha para esses que estão aí. Agora, sabe qual é o grande medo do sócio capitalista? É o fluxo proletário. Quando a classe burguesa ela viu o fluxo proletário aparecer, aí ela começou a estremecer. Ou eles começam a ter um outro tipo de diálogo, de conversação com o fluxo proletário, ou então vai ter algo muito terrível nesse negócio chamado Brasil. Porque ninguém pode suportar, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você está entendendo? Isso é uma coisa muito séria. Gerações que vêm por aí, eles querem matar os idosos para capturar uma geração, capturar um desejo de fazer esses fascistas. Há pouco tempo, eles abriram um concurso para levar as crianças para o militarismo, aí, para as crianças aprenderem até a atirar. Teve uma coisa dessa aqui. Isso é uma vergonha. Né? Isso é uma vergonha. Cadê o pensamento? Cadê a literatura brasileira? Isso é uma vergonha. Sinceramente, eu só posso dizer que nós estamos num mar de lama. Num mar de lama. E nesse mar de lama caótico, né, nesse caos, entre o caos e a complexidade, nós estamos tentando construir alguma coisa com essa live. Então, Caio, eu te agradeço aos meus colegas do curso de filosofia, agradeço à Universidade Federal do Cariri, os meus colegas, todos os meus colegas, o nosso trabalho que nós fazemos aqui no Cariri de resistência, e eu convido todos vocês a se inscreverem no webinário, primeiro webinário do curso de filosofia, online, do Trilhas, Instituto Trilhas. Agradeço a minha amiga querida Camila Prado, que fez aqui a nossa conversações filosóficas, ao meu querido Francisco José, o Franzé, que é um grande pensador de filosofia, ao Renato Nogueira, meu amigo de muito tempo, que trabalha filosofia africana, todos os nossos colegas que estão conectados ao Caio Souto, né?
as meninas que falaram maravilhosamente bem aqui, a Mariana Pimentel, a todos os nossos colegas, Léa Silveira, a Divládia, quero agradecer a Divládia também do Conversações Filosóficas, ao Jordão Gondim, a Esté, ao Lu Anderson, o professor Expedito, sobretudo. O professor Expedito é um grande canal que abre tudo isso para nós aqui no Cariri também, ao Bruno Batista, enfim, e a Júlia Araújo e aos meus colegas que estão assistindo a nossa live agora, os colegas que estão assistindo, e aos nossos colegas aqui, e aos nossos colegas da economia da URCA, eu quero dizer que foi amor à primeira vista. Agradecer ao Luiz, né? Eu acho que foi uma live muito rica, né, Luiz? E as nossas articulações e conexões, elas vão continuar, né? Então, todo mundo aí que despertou interesse, né, a partir da live do pensamento de Luiz, ele é uma pessoa muito solista e a gente pode aí constituir os nossos movimentos, tá? Então, a registrar aqui a presença de Divládia, né, a participação dela nos comentários, o Caio Souto também, né? A Raquel, a aluna do Meio Ambiente e Sustentabilidade, tá? Maria das Dores aqui, Caleb, né? Jerusa, Diovana, o Expedito, né? Abraço Expedito e muito mais, né? Então é isso, gente. A gente se mantém aí aberto, né, para as nossas conversações, né, para as questões e vamos levar esse tema, essa ideia adiante, né? Multiplicar essas lives e essa nossa interação. E gratidão, tá, Luiz, pelo aceite, né, de imediato, né, e dizer que foi assim muito importante, né, muitos afetos, né, aí aconteceram deslocamentos e vamos dando continuidade aí de outros modos, né, outros convites vão surgir para ti, tá? Eu agradeço e convidem outros colegas também para falar. O canal Conversações Filosóficas, vocês vão encontrar muitos conteúdos ali, desterritorializantes, muitos pensadores e pensadoras. E agradeço a todos e vamos continuar com o nosso processo aí de produzir uma vida mais intensa, mais afetiva, e que o desejo seja um campo de produção realmente para essas novas gerações que estão chegando aí, né? E vamos em frente. Muito obrigado. Isso. Nós encerramos por aqui, né, a nossa live, o que é capitalismo afinal, né? É um corte, mas é um corte que vai gerar outros fluxos. Então, boa noite, pessoal, a todo mundo. E eu vou encerrando por aqui, tá? Abraço, Luiz. Obrigado, tchau, abraço. Tchau, hein, gente?